Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo aí no outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, vou fazer mais um vídeo aqui hoje e queria pedir o joinha, né? Para dar uma força para mim aí, né? E pedir para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal: ô meu irmão, dá essa forcinha para mim aí, se inscreva no meu canal. E eu queria também, nesse momento, pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está desanimado lá na seita, né? Porque já não está concordando mais com aquela mentirada, né? Mas o irmão gostaria de fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas, mas não pode, né? Lá não pode perguntar nada. Ô irmão, pergunta para mim aqui, liga para mim aqui, pergunta para mim, tá bom? E eu queria falar também com aquele irmão que já foi testemunha de Jeová, saiu de lá há muitos anos, mas sente saudade de falar da palavra de Deus, falar de Jesus Cristo, né? Talvez ele ainda tenha alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida, né? Fale comigo aqui, ó, vai ser um prazer para mim conversar com você. E também eu gostaria de falar com aquele irmão que já passou por uma seita, né? E teve experiências terríveis e quer usar essa experiência para ajudar outros. Mas talvez o irmão não sabe como que faz isso, não tem um canal no YouTube, é um pouco tímido, né, para falar essas coisas assim, para chegar em frente a uma câmera, né, e falar: ô irmão, olha, eu tô aqui, faça um áudio aí contando aí sua história aí, manda para mim. Eu faço um vídeo aqui contando a sua história. Não precisa eu dizer seu nome, onde você mora, nada. Pode mandar para mim, eu fico muito feliz. O meu telefone é 99151 5617. O DDD é o 037 das Minas Gerais, Uai-Sô. Meus irmãos, o corpo governante das Testemunhas de Jeová exige obediência total da parte das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová têm que obedecer eles em tudo, não pode questionar nada. O corpo governante são 9 homens que são os dirigentes máximos das Testemunhas de Jeová. O que eles falam não pode ser questionado em hipótese alguma. Não. O que eles falou acabou ali, não pode ser questionado, não. Esses 9 senhores chegam a ser idolatrados pelas testemunhas de Jeová. Eles são idolatrados ali nas testemunhas de Jeová. Para as testemunhas de Jeová, esses 9 homens estão acima do próprio Deus, do próprio Deus Jeová, que eles dizem que é o Deus deles. Se você falar que não concorda com alguma coisa que esses 9 senhores falar, você é desassociado, expulso, na hora ali. Se você falar ali, você é desassociado. O que nós chamamos de expulsão, né? Lá eles chamam de desassociado. Você é desassociado por apostasia. Você é considerado como apóstata. Mas veja, para tudo as testemunhas de Jeová tem uma explicação. Segundo eles, né? Eles estão imitando ali, né, a nação de Israel. Veja que quando Deus tirou a nação de Israel ali do cativeiro egípcio e eles marcharam, né, rumo à terra prometida, né, a terra de Canaã, então Deus usou Moisés para liderar a nação de Israel, né? Então, o que acontecia? Ali, as ordens de Moisés ali eram severas. Moisés não podia ser questionado, né? Então, quando as pessoas questionavam Moisés, Deus castigava as pessoas que questionavam Moisés. Então, veja, meus irmãos, as testemunhas de Jeová, elas querem se comparar à nação de Israel e o corpo governante, o Moisés. Assim como Moisés não podia ser questionado, o corpo governante também não pode ser questionado, né? Agora veja, meus irmãos, Moisés até disse, né? Moisés até escreveu ali em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15,
que Deus suscitaria um profeta semelhante a ele. Moisés escreveu ali que Deus suscitaria um profeta semelhante a ele. Mas podemos perguntar, será que esse profeta semelhante a Moisés, que Moisés escreveu ali em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, encaixa no corpo governante? Será que o corpo governante atual, os atuais dirigentes das Testemunhas de Jeová, representam esse profeta semelhante a Moisés, que Moisés disse ali que Deus suscitaria? Será? Será que o corpo governante são substitutos de Moisés atualmente? Bom, vamos analisar o texto. Vamos analisar o texto para ver. Lembre-se que quando Moisés falou essas palavras, Moisés estava conversando com a nação de Israel. Moisés não estava conversando com a nação norte-americana, não. Preste atenção no assunto. Então Moisés disse assim, o Senhor, ou seja, Jeová, como as testemunhas de Jeová dizem, o Senhor, ou Jeová teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti. Um profeta do meio de ti. Veja que ele estava falando com a nação de Israel. Um profeta do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então veja, meus irmãos, Moisés estava falando ali para a nação de Israel, quando Moisés falou, eis que o Senhor teu Deus suscitará um profeta do meio de ti, um profeta do meio dos teus irmãos. Presta atenção aqui. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Será que essa profecia se encaixa para o corpo governante? Bom, eu posso garantir com toda certeza que Moisés não disse que o profeta, que esse profeta viria do meio do povo norte-americano. Posso garantir com toda certeza, porque Moisés estava conversando com a nação de Israel. Eu acho que nenhum dos membros do corpo governante ali, nasceu ali na nação de Israel. Eu acho que não. Pelo que eu sei, eles são norte-americanos. Eles não nasceram em Israel. Então, portanto, eles não podem ser esse profeta, porque o profeta viria do meio da nação de Israel. E outra coisa muito importante a ser observada é que Moisés diz que viria um profeta. Profeta. Agora deixa eu perguntar para vocês, desde quando que o corpo governante é profeta? Bom, desde quando que o corpo governante é profeta? Meu Deus do céu! O corpo governante é falso profeta. O corpo governante não é profeta. Nenhuma profecia do corpo governante se cumpriu. Esses dirigentes da torre de vigia fizeram não sei nem quantas profecias. É o Armagedon em 1914, 1918, 1925, não passa de 1942, 1975, vem ainda no século XX. Eu tenho aqui um livro aqui, As Nações Terão que Saber que Eu Sou Jeová. Lá diz que ainda no século XX ainda viria esse Armagedon. Oh, meu Deus do céu! E vocês chamam isso de profeta? Vocês chamam esses falsos profetas de... Isso aí são um bando de falsos profetas, um bando de trapaceiros. Não tem nada de profeta nesse aí não. Isso aí são falsos profetas. Mas, então, vamos analisar aqui. Se esse profeta, então, não é representado pelo corpo governante, quem é esse profeta semelhante a Moisés? Quem é esse profeta semelhante a Moisés? Isso é o que nós vamos descobrir agora. Em Atos, no capítulo 3, versículos 20 a 26, o apóstolo Pedro mostra com toda a clareza que esse profeta semelhante a Moisés é Jesus Cristo. Esse profeta semelhante a Moisés é Jesus Cristo. Portanto, a única pessoa que nós temos que obedecer sem questionar é Jesus. Nós não temos que obedecer ser humano nenhum aqui não. O único profeta que nós temos que obedecer
é Jesus. Olha, Deus nos fala hoje é por meio de Jesus, tá? Em Hebreus capítulo 1, versículo 2. Deus nos fala por meio de Jesus. Deus não fala conosco hoje por meio de corpo governante, não. Veja, meus irmãos, nós não temos que obedecer corpo governante nenhum. Jesus não designou nenhum corpo governante para que nós obedecêssemos ele cegamente. Pelo contrário, em Mateus, no capítulo 23, versículo 10, né, Jesus disse assim, ó: nem sereis chamados de guia, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Não devemos chamar ninguém de nosso guia. Fulano de tal, o corpo governante é meu guia, o pastor fulano de tal é meu guia, o ancião fulano de tal é meu guia. Não, não existe isso não. Nosso guia é Jesus. É Jesus que é nosso guia. Nós não temos guia humano, não. Só Jesus que é nosso guia, porque ele tem toda a autoridade para ser o nosso guia. Veja o que o próprio Jesus disse em Mateus, no capítulo 11, versículo 27. Jesus diz que tudo foi entregue a ele. No céu, na terra, tudo Deus entregou para Jesus. Então Jesus é que tem autoridade para ser o nosso guia. É a ele que nós temos que obedecer cegamente. Ele é que é o dono de tudo. Então veja, meus irmãos, esses senhores que se auto-intitulam corpo governante das testemunhas de Jeová, né? Eles são oportunistas. Eles são oportunistas. Eles estão usando essa oportunidade, usando uma oportunidade, ali um texto bíblico, para trapacear as testemunhas de Jeová. De forma desonesta, eles usam a liderança de Moisés com a nação de Israel para dominar e explorar financeiramente as testemunhas de Jeová. Eles vão explorando as testemunhas de Jeová. Aí quando alguém descobre que está sendo enganado, né? Quando alguém descobre que está sendo enganado, eles expulsam a pessoa de lá igualzinho faz com um cão sarnento. Expulsa a pessoa de lá igualzinho faz com um cão sarnento. Depois, se encontra com a pessoa na rua, eles até mudam de calçada para não passar perto da pessoa que foi expulso de lá. Pessoas que trabalhou anos e anos, pessoa que trabalhou 50 anos às vezes, de graça, sendo explorado ali com a mão de obra escrava, sendo explorado com a mão de obra escrava, sendo explorado naqueles congressos, sendo explorado com donativos, muitos doando até as suas propriedades para eles. E quando questiona qualquer palavra que esse corpo governante fala, sabe o que acontece? É expulso de lá igual um cão sarnento. Igual um cão sarnento. Depois eles passam pela pessoa na rua, nem um oi, fala oi cachorro. Nem isso eles falam com a pessoa que foi expulso de lá. Veja, e diz que isso aí é o amor que nunca acaba. Veja, outro dia eu vi uma coisa, como é que fala? Eles fazendo ali uma espécie de uma peça teatral, um rapazinho, né? Um rapazinho dizendo ali, uma peça teatral para servir de exemplo para as pessoas. Uma peça teatral feita num congresso para servir de exemplo para as pessoas. O rapazinho dizendo assim, olha, a minha mãe foi expulsa da organização, foi desassociada por apostasias, e eu falei para minha mãe, se ela não voltar para Jeová, ela pode esquecer que eu sou filho dela. Aí um senhor lá falou, eita menino, eu queria ter um filho como esse. Pois eu, pelo contrário, se eu tivesse um filho como esse, eu tinha tristeza na minha vida. Se eu tivesse um filho desalmado como esse, eu tinha tristeza na minha vida. Eu ia falar, gente, eu sou um pai infeliz, porque eu tenho um filho sem amor. E é isso que as testemunhas de Jeová são, um povo sem amor. Não tem nada de corpo governante, de obedecer corpo governante, coisa nenhuma, não. Nós temos que obedecer cegamente a Jesus. Esse sim,
Esse nós temos que obedecer. Esse sim. Esse é o profeta semelhante a Moisés.